Meu irmão, Salmo 37, versículos 1 até o 9, nós lemos assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Esse é um salmo que eu acho que você deveria ler todos os dias. Todo dia. É um salmo para os nossos dias, se eu não pudesse dizer que é um salmo para todas as épocas, em todos os lugares. É um salmo que você deveria começar o seu dia lendo e depois que você lê, pedir que o Senhor acendesse essa palavra no teu coração. Porque ele é um salmo que fala muito sobre algumas coisas, irmãos, que acontecem conosco no nosso dia a dia. Uma coisa muito triste é quando você conversa com um irmão, com uma irmã, quando você quer mostrar para essa pessoa que Jesus é poderoso, que Jesus jamais falhou e não falha. Mas o duro é quando alguém te diz assim: eu sei, pastor, mas eu confesso que está sendo muito difícil colocar a minha vida na mão do Senhor. Eu confesso que, embora eu saiba que Jesus é poderoso, que Ele cuida de mim, às vezes o meu olhar, ele se desvia e vai para alguma pessoa que eu vejo que tem caminhado, que às vezes tem uns comportamentos que são reprováveis, e eu fico me perguntando por que essa pessoa se dá tão bem e eu não estou me dando tão bem. Irmãos, uma coisa dura é a gente presenciar isso, porque isso demonstra que muitas vezes o nosso coração está apoiado em algo que não é o correto. O nosso coração, às vezes, ele está cheio de comparações. Fulano tem isso e eu não tenho. Olha a vida daquela senhora. Olha a vida daquele outro. Olha aquele jovem que não estuda, não faz nada e tira 8, 9, 10. Embora às vezes você não levante a sua blusa e veja o que está anotado a caneta ali quando ele vai para a prova. Olha para aquele outro que tem tantas coisas e eu não posso ter. Olha para aquele irmão, como é que ele consegue namorada e eu estou aqui chutando chinelo velho. Olha como é que aquela pessoa tem e eu não tenho. Comparações. Muitas vezes nós nos perdemos do melhor da nossa vida porque a gente se lança num mar que com toda certeza, e nós vamos ver isso no texto, vai nos trazer frustração. Ou na palavra do Senhor, no versículo 8, diz, isso vai acabar mal. Quando o seu coração não está colocado no lugar certo, quando o meu coração não está colocado na situação correta, eu começo a me meter por caminhos, irmãos, que como o texto diz, não trazem boa coisa. E eu começo a me sentir injustiçado por Deus. Eu começo a dizer, Deus não está olhando para mim porque Ele está dando tanto para outras pessoas. Eu começo a olhar, por exemplo, para a situação da nossa cidade. Eu começo a olhar para pessoas que eu sei que nem sempre estão caminhando dentro de algo honesto. E eu começo a dizer, fulano é que está bem. Esse aí está tudo certo. Como diz na gíria popular aí, né? Para fulano, até o boi dá leite. Para mim não dá nem sombra. E a gente começa então a perder o nosso alvo de vista. Nessa noite eu gostaria de mostrar e comparar com os irmãos um texto bíblico
para que nós venhamos, irmãos, a ter o foco do nosso coração em algo correto. Mesmo num tempo em que a gente é tão empurrado pela mídia, é tão empurrado pela sociedade, pelos costumes, que há um tempo tão complicado em que muitas vezes nós somos levados a ficar se questionando. E falando nesse mês, irmãos, de ter cuidado com as nossas finanças, com as nossas riquezas, falando de uma forma mais profunda, como nós vimos no domingo passado, ter cuidado com o teu coração, onde ele está depositado. Esse salmo é um salmo que traz, de fato, uma mensagem poderosa do Senhor para as nossas vidas. Se nós estivéssemos apenas lendo o salmo e saíssemos aqui do culto, com certeza o salmo já teria falado muito ao nosso coração. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que eu aprendo e que vão nos ajudar, irmãos, nesse tempo de nós revisitarmos os cuidados. Esse tempo de nós olharmos como anda a nossa situação, como anda o nosso coração. Se nós muitas vezes estamos de fato com o coração naquilo que Deus tem para nós, ou se às vezes nós estamos caindo em certos enganos e até acreditando que estamos diante do Senhor, mas às vezes nós estamos meio tortos nessa situação. O salmo que nós estamos lendo, irmãos, ele é um acróstico, nós temos uma tradução, mas ele é um dos acrósticos mais bem feitos, mais bem construídos do livro dos Salmos. Então, como o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, o Salmo 34, esse salmo é um grande poema e a cada 2 versos ele começa com uma das letras do vocabulário hebraico. Ele é um salmo em que você tem um paralelo com ele no salmo inverso, o Salmo 73. E do mesmo jeito que lá naquele salmo, Asaf coloca a sua colocação, quando ele, Asaf, começou a olhar para as pessoas que são perversas e começou a se comparar, esse salmo trata do mesmo assunto. E ele começa exatamente trazendo para nós essa questão, olha, não fique indignado, não fique irado, não irrite o teu coração por causa dos malfeitores. Se nós pudéssemos fazer uma boa divisão desse salmo, a gente dividiria em 5 partes. Nós não lemos ele todo, mas ele traz, em primeiro lugar, um chamado a confiar no Senhor. Você tem aí dos versículos de 1 até 9. Depois você tem o que acontece com os perversos, que são descritos um pouco nesse primeiro bloco que nós vamos trabalhar, mas os versículos de 10 a 15 vão mostrar de uma forma um pouco mais intensa que os perversos vão à ruína, e o Senhor diz isso. Ao contrário, dos versículos 16 até o 26, vem a bênção do Senhor sobre aqueles que são justos. E aí, quando a gente fizer essa pergunta, quem são os justos? Os versículos 27 a 33 vão dizer quem são os justos do Senhor, em que está o seu coração, em que eles confiam. E o último bloco, a quinta parte desse salmo, está dos versículos 34 até o 40, quando diz sobre a salvação que vem do nosso Deus. E o salmo ele se encerra de uma forma maravilhosa. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Não é no dia da quietude, no dia da tranquilidade, mas nos dias em que estamos mais agudos nos nossos sofrimentos, o Senhor é a nossa fortaleza. E o versículo 40 que nos diz, o Senhor é quem nos ajuda, nos livra, livra-nos dos ímpios, nos salva, porque nele a gente busca refúgio. Quero tratar com os irmãos, então, do que lemos nesse texto. Salmo 37, dos versículos 1 até 9. E esse texto, irmãos, ele pode ser trabalhado como um sanduíche. Ele pode ser trabalhado com uma forma que você vê aquilo que está cobrindo o texto. E aí você vai ver os versículos 1, 2, os versículos 8 e 9, como se fossem 2 grandes pães que fecham essa questão. Ele tem uma parte de um primeiro recheio, versículo 3 de um lado, versículo 7 do outro. E no recheio, na parte mais tenra, na parte mais carnuda, se você quiser pensar assim como sanduíche, nós temos os versículos 4, 5 e 6, aonde ele traz o centro desse primeiro bloco de texto.
Quero trabalhar então, irmãos, 3 questões que esse salmo vai nos apresentar nesses 9 versículos. E trazer para o nosso coração, irmãos, algo que Deus chama a nossa atenção para que nós não venhamos a cair nas confusões do nosso próprio coração. A primeira delas está aí no versículo de número 1, quando ele diz assim: não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 8 e 9 vai completar essa palavra dizendo: deixa essa ira, abandona o furor, não te impacientes, porque isso vai acabar sendo mal para você. Por quê? Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A primeira palavra, então, irmãos, para o nosso coração, falando de cuidado com as nossas finanças. Por que finanças? Porque esse salmo, ele foi escrito para um tempo em que o povo de Deus estava muitas vezes passando por dificuldades com as suas colheitas, dificuldades com as suas terras, não sabia muito bem o que viria depois, mas se lançava em comparações com os povos que estavam ao seu redor. Esse salmo é uma canção de Davi para que os seus contemporâneos se lembrassem dos primeiros tempos, onde o povo de Deus só podia confiar no Senhor e havia inimigos em todos os lados. E muitas vezes, irmãos, nós já lemos em textos, já ouvimos em pregações, o povo do Senhor se lançava em comparação, porque eles criam em Deus, eles buscavam ao Senhor, mas às vezes as colheitas não vinham. As chuvas não vinham, ou o sol não vinha, havia sempre alguma dificuldade e eles então se colocavam: por que os povos ao nosso redor, que não têm o Deus que nós temos, eles colhem, eles estão sendo abençoados e nós não estamos? Quando nós estudamos aqui na escola dominical, o texto do livro, esqueci o nome do profeta agora, a cabeça hoje está difícil. Mas o estudo que nós fizemos o ano passado, através de um dos profetas menores, nós vimos que antes do povo ser tomado, nós percebemos que o povo de Deus às vezes se lançava em comparações com outros povos. Alguém já soprou aqui? Pode falar alto. Oséias. E o reino que eles se comparavam era o da Assíria. Havia colheita naquele lugar, não havia para o povo de Deus. E eles então se lançavam em se perguntar: o que está acontecendo? Irmãos, o texto do Salmo nos diz: olha, não fique irritado, não traga ao seu coração esse tipo de sentimento, não deixe o seu coração ser abrasado, é isso que diz no original. Não deixe que o seu coração se tome de uma ira que vai levar a você sempre a pensar que o outro é melhor do que você. E por quê? Veja, irmãos, que o texto vai comparar aquelas pessoas que são más com a relva. O versículo 2 diz assim: eles vão passar em breve como relva, vão murchar como a erva verde. Marca esse texto e veja o que diz o Salmo 103, quando o Senhor fala dos dias do ser humano, como são rápidas as coisas que passam, e às vezes nós não percebemos, irmãos, que às vezes entramos em lutas, em disputas, que nós não deveríamos entrar. O Salmo 103, no versículo 15, diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como o que está escrito aí? Como a flor do campo, assim ele floresce. E olha o 16, soprando nela, na relva, o vento, desaparece, e não conhecerá daí em frente o seu lugar. Volta para o Salmo 37. O ímpio é comparado à relva, irmãos, e o Senhor já colocou que ele será exterminado. Aquele que vai contra a vontade do Senhor, aquele que vai cada vez mais se colocando no seu coração que ele é autônomo, que ele faz, que ele consegue, que usa meios e às vezes meios escusos para conquistar as suas coisas. O Senhor diz que ele será exterminado. E aí, irmãos, muitas vezes nós nos pegamos nos comparando a esse tipo de situação, a esse tipo de povo. Em nome de Jesus, não façamos isso, irmãos. O Senhor nos diz no versículo 8, isso não acaba bem. Por quê? Porque nós vamos meio que envenenando a nossa alma, colocando cada vez mais, irmãos, um desejo que não é o desejo de Deus para a nossa vida.
E quando nós nos pegamos, quando nós nos apercebemos, nós já estamos tendo que usar certas questões que não é o que Deus tem para nós, para que a gente consiga pelo menos acalmar um pouco a nossa mente, o nosso cérebro e acalmar o nosso coração. Quantas pessoas que você conhece nesses nossos dias, que são pessoas, irmãos, que estão completamente cheias de ansiedade no seu coração por conta de trabalho. Ansiedade por conta do curso que quer fazer, se vai entrar ou não. Ansiedade pelo curso que está terminando, se vai ter emprego ou não. Quantas pessoas, irmãos, nos nossos dias olham para a nossa sociedade e andam amedrontadas porque não sabem o que vai ser o dia de amanhã. É verdade também, irmãos, que nós às vezes fizemos escolhas erradas, comportamentos errados, e aí dentro do nosso bolso, em vez de a gente ter uma certa tranquilidade, a gente vai tirar um monte de carnê que está vencido. Situações que a gente diz, eu preciso resolver isso de qualquer jeito. E aí a gente se desespera e começa a colocar Deus na parede. Senhor, se o Senhor não olhar, eu não sei o que fazer. E a gente começa a tomar decisões, irmãos, cada vez mais abruptas. O texto diz, não deixe o teu coração ser tomado pela irritação. Não deixe o teu coração ser levado por essa questão. Irmãos, nos nossos dias, quando a gente começa a estabelecer comparações, nós sempre vamos achar alguém que está em melhor situação que a gente. Porque o padrão da comparação não é com alguém que está perto, no sentido de você ver uma bênção na vida da pessoa e falar assim, que coisa boa. A nossa natureza pecaminosa, ela nos faz ser comparados com outros e a gente começa meio que a desejar o que o outro tem. A gente quebra o mandamento da cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o jumento, a posse do teu próximo, ou as riquezas do teu próximo. Não deixa haver isso no seu coração. Fuja de comparações, meu irmão. E como é que nós resolvemos isso então? Como é que nós não caímos nessas armadilhas, meu irmão? Aprenda a ter uma vida de gratidão por aquilo que Deus te deu até aqui. Nós vimos isso domingo passado pela manhã. Aprenda a ser grato por tudo que Deus tem colocado à tua mesa. Aprenda a cada dia que Deus tem dado a cada um de nós, irmãos, a medida pela qual nós seremos responsáveis diante dele. O Senhor vai trazer aquilo que Ele nos deu e vai dizer o que você fez com aquilo que eu coloquei às tuas mãos. Então, se você tem muito, prepara, porque o Senhor vai exigir de você que você seja sábio com tudo aquilo que vem a ti. Se você tem pouco, o Senhor também vai te perguntar, olha, a quem foi dado muito, eu estou cobrando muito. A quem foi dado pouco, eu também estou te cobrando. E essa cobrança é exatamente você saber se foi usado para a glória de Deus ou não. Lembra-se da parábola dos talentos? Irmãos, não deixemos o nosso coração ser tomado por comparações, por indignação, por se sentir injustiçado, porque isso não apenas desagrada ao nosso Deus, como demonstra que, de fato, a gente não tem aprendido a ter contentamento com o que o Senhor nos dá. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas já tive uma época da minha vida que eu queria tanta coisa, até que o Senhor foi mostrando que eu não sabia o que eu queria. Buscava aqui, buscava lá. E hoje uma das coisas que eu tenho mais alegria, irmãos, é poder sentar dentro do sofá da minha casa, com as coisas mais tranquilas, abraçar os meus filhos e agradecer a Deus por tudo que eu vejo dentro do meu lar. Mas se você quiser saber como é que é a minha casa, e muitos irmãos aqui já foram da minha casa, ali a situação é extremamente simples, e a gente ri, se diverte, a gente se alegra com a vida, porque o melhor dessa vida é a gente poder ter um ao outro. A gente poder olhar, ter esposa, a gente poder olhar, ter irmãos, a gente poder olhar, ter nossa família e se divertir, ser abençoado e abençoador com o que o Senhor nos dá. E rir, até mesmo dos momentos que a gente passa aperto.
Não se compare. Por que ele diz isso e como avançar nessa situação? Os versículos 3 e 7, irmãos, vão mostrar o que a gente deve fazer como segundo passo. A expressão é confia no Senhor, e nós vamos ver isso daqui a pouco de uma forma mais aprofundada, mas ele diz, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E eu quero, irmãos, trabalhar essa questão, o que é me alimentar da verdade? Todos nós já ouvimos aquela expressão, irmãos, que para o caixão a gente leva o quê dessa vida? Nada. No entanto, o que a gente mais vê e ouve é a situação de que a gente quer juntar o máximo de coisas nessa terra. Não é um negócio absurdo? Eu falo que eu não levo nada dessa vida, mas nessa vida eu vou me debater e buscar, e buscar, e buscar, e ter o máximo que eu puder. Eu nunca tive essa experiência, mas o que a gente ouve muitas vezes é que o sujeito trabalha tanto para juntar. E depois ele pega tudo que ele ajuntou e tem que depositar na saúde dele, porque ele se arrebentou. Então ele começa a gastar agora com hospitais e remédios. Ele não soube ter uma vida equilibrada. Ele não soube habitar nesse tempo e ter uma menção do que era necessário e o que não era necessário. O que ele precisava de fato fazer e o que ele não precisava fazer. E o texto nos diz, habita nessa terra. Irmãos, Jeremias capítulo 29, o povo de Deus estava escravo, estava numa terra que ele era ali colocado no cativeiro. E Jeremias lança uma palavra para aquele povo dizendo assim, olha, viva nesse lugar, trabalhe nesse lugar, cuida das pessoas desse lugar, faça com que seus filhos vivam nesse lugar, ainda que não seja o lugar deles. Nós estamos nessa terra, irmãos, e nós sabemos disso, porque somos constantemente avisados que estamos nessa terra passageiros. Não somos desse mundo. Somos embaixadores de um reino nesse lugar e mostramos a bandeira celestial, que é o reino do Senhor Jesus. Mas olha que interessante, irmãos, se o texto começou dizendo para a gente não fazer comparação, não ficar competindo com as pessoas, não ficar irritado com as situações que nós vemos, a continuação do texto, a primeira parte aí do recheio do nosso sanduíche é faz o bem às pessoas, viva com uma qualidade de vida que você edifique as pessoas que estão perto de você. Edificar como, pastor? Com boas palavras, meu irmão, com a palavra de vida do Senhor, não com murmuração, mas a cada dia tendo uma expressão de bênção para dizer para alguém. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dizer Deus te abençoe, dizer eu sou grato a Deus, porque lá em casa todos os dias o Senhor nos visita e coloca um pãozinho de sal, uma manteiguinha e um cafezinho. Louvado seja Deus por isso. Viva essa vida e mais do que isso, alimenta-te da verdade. Ou seja, não busque as ilusões que esse mundo coloca para você. Uma das ilusões que o mundo nos coloca, irmãos, é que quem só é feliz, aquele que não tem conta para pagar, aquele que dorme à noite dizendo não tem nada para vencer no outro dia. Isso é uma ilusão, porque a pessoa pode até não ter conta nenhuma para pagar, mas ela tem tantas ou outras preocupações quanto você tem. Às vezes preocupação com a saúde, às vezes preocupação com o relacionamento dentro de casa. Todos temos problemas, irmãos. Todos. Não há nenhum de nós aqui nesse tempo que você fala assim, está zerado. Sempre há uma demanda para ser resolvida. Sempre há algo que vem no nosso coração. E isso, irmãos, traz para todos nós a questão de que nós devemos nos aproximar do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós sonhamos e desejamos situações que a gente não tem a menor necessidade delas. A menor necessidade. Mas como que impelidos pelo espírito desse mundo, nós vamos criando dentro da nossa mente alvos e metas que não são verdade de coisa boa para a nossa vida.
Quando nós vimos, ou quando nós assistimos um vídeo como esse que nós assistimos agora, você não tem noção do que o valor que foi levantado de oferta faz de diferença naquele lugar. Você não tem a menor noção. Quanto que é necessário para sustentar uma criança num orfanato lá? Não naquele lugar, lá na Indonésia. Quanto que é? Com R$45 você sustenta uma criança durante um mês em alguns orfanatos que a AME trabalha. Com R$45, talvez você não faça um bom lanche aqui em Juiz de Fora. Mas muitas vezes, irmãos, nós vamos enchendo o nosso coração desses valores. E o texto vai nos mostrar, olha, alimenta-te da verdade. O que é a verdade? Irmão, irmã, eu não sei qual que é a sua situação particular, mas uma coisa eu tenho certeza, aqui dentro da igreja, à medida que nós vamos crescendo na palavra do Senhor, nós vamos adquirindo condições de nos abençoarmos mutuamente. E às vezes, você pode não saber disso, mas a nossa igreja, ela sempre estende a mão para irmãos que estão passando por suas lutas. O conselho da igreja se preocupa com isso. Muitas vezes as pessoas se perguntam, para onde vai dízimos e ofertas que são dados? A igreja investe, irmãos, nos campos de trabalho, nas congregações, em obra missionária, mas a igreja cuida de pessoas que estão nas suas lutas. Para que isso traga uma certa igualdade, um certo equilíbrio entre nós. E louvado seja Deus porque você dá dízimo, louvado seja Deus porque você oferta, porque isso se remete em bênçãos para as outras pessoas. E eu sou muito grato a Deus e grato, irmãos, por ver que nessa igreja, onde eu cresci, eu sempre vejo pessoas testemunhando que o Senhor agiu diversas vezes por meio de irmãos. Isso não é divulgado, não é alardeado, a gente não faz campanha sobre isso, a gente não coloca isso em outdoor, mas a grande realidade, irmãos, é que a liderança da igreja sempre quer ajudar e estender a mão quando é necessário. Alimenta-te da verdade. Alguns às vezes podem se questionar, mas está investindo lá na Ásia, mas investe aqui também. Mas eu quero chegar no final, no miolo do sanduíche. Para quem sabe do que eu estou falando, tipo um bom X-Bacon, a gente precisa chegar na carne, que é onde que interessa. Vocês têm vegano na igreja, agora a gente tem que tomar cuidado, até que a gente fala, né, irmãos? Se você não gosta de sanduíche, me perdoe, irmão. Mas hoje vai ser carne. Faz o bem. Viva, trabalhe com garra, se alimente. Mas agora, irmãos, nos versículos 4 a 6, o texto vai começar a mostrar algumas coisas que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida para que a gente não caia na frustração do nosso coração. O texto diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Irmão, irmã, se você quer a cada dia caminhar no meio de uma terra, como nos dias de Noé, hoje quem estava na classe de Hebreus ouviu falar nisso, como nos dias, irmãos, de Enoque, quem estava na classe ouviu falar disso. Nós vivemos num tempo, irmãos, de perversidade, nós vivemos num tempo de imoralidade, nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas estão perdendo completamente a noção do que é alguma coisa de intimidade, alguma coisa que é para estar no privado, hoje é jogado na internet. E eu falei isso na minha classe, quando a gente vê que ninguém mais liga, quando a gente vê no noticiário, por exemplo, alguém que sai do país para ter relacionamento afetivo com outra pessoa, numa história completamente suja, e isso é alardeado. Mas o problema, irmãos, não é isso que eu estou levantando. O problema é que a gente não liga. Isso ficou alguma coisa que todo mundo aceita numa boa. Ninguém se espanta com isso. É normal, é natural. E, no entanto,
Quando a gente se pergunta, Senhor, o que tem acontecido comigo? Por que às vezes eu me sinto tão insatisfeito? É porque, irmãos, às vezes nós estamos deixando de observar o que está nesses versículos 4, 5 e 6. E eu estou pregando para crente. Eu estou pregando para pessoas que são chamadas por Jesus a fazerem diferença nessa terra. Eu estou pregando, irmão, para você que confessa o nome do Senhor e que carrega essa bandeira. O texto nos diz assim, aprenda a de fato se deleitar em Deus. O que é agradar-se do Senhor, irmão? Veja que há muitos crentes que vêm para a igreja de uma forma mecânica. Não há prazer em cantar para o Senhor. Não há prazer em estar com outros irmãos. Esse é o lugar dos salvos, a igreja. Esse é o lugar em que Deus coloca pessoas para que você seja trabalhado e você ajude essas pessoas e essas pessoas te ajudem a ser parecido com Jesus. E é verdade, irmão, irmã, que tem crente que é chato toda a vida. É verdade, meu irmão, minha irmã, que tem dia que você está tão triste que você não quer falar com ninguém. É verdade que às vezes nós passamos, irmãos, por situações em que o nosso coração está clamando por um toque de Deus. Mas o Senhor nos diz assim, aprenda a se agradar, a estar na presença do Senhor. E o que é isso, irmãos? Ele vai dizer no versículo 5, entrega o teu caminho. Aprenda a orar todos os dias dizendo, Senhor, minha vida não me pertence, pertence a Ti. Aprenda a declarar todos os dias, irmãos, que você não é um autônomo, que não é a tua vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor e você dia após dia quer aprender a obedecer à vontade de Deus. Aprenda a cada dia, meu irmão, a entender que se Deus às vezes está colocando você numa situação que você se sente moído, Deus pode estar te moendo para que saia alguma coisa melhor mais à frente. É difícil falar isso e é difícil viver isso. É difícil, irmãos, a gente passar por vales em que a gente muitas vezes se sente assim de fato apedrejado. Mas a grande realidade é que o resultado que Deus tem para você é muito melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Veja, irmãos, que o texto não está falando para que você se lance em Deus e se esqueça das coisas. A expressão caminho é trabalhe, lute, viva cada dia como deve ser vivido, faça o seu melhor, mas confiando que Deus está dirigindo os seus passos. Confiando que no teu trabalho, ainda que você lide com situações que às vezes te magoem, Deus está ali contigo para te fortalecer. E Ele fortalece. Confie que às vezes nos seus momentos de estudo, de preparo, quando ninguém está te vendo e você está aguardando por aquele concurso, o Senhor está ali nos momentos que você está de noite estudando e muita gente está dormindo. É tenso, é difícil, mas o Senhor está ali. Creia que Ele vai te acompanhar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar e os resultados virão, irmãos. O calvinismo é atacado como sendo o pai do capitalismo. E nesses dias em que há uma polarização grande de ideologias, há tantos ataques, há um tiroteio ideológico bem estabelecido, o que as pessoas dizem, não, esse povo que só quer saber de lucro, só quer saber de ganhos e tal, isso é fruto da visão calvinista. A visão do calvinismo, meu irmão, é exatamente o seguinte: Deus te deu dons e talentos, use-os para a glória de Deus, para o bem da tua sociedade, para que você tenha o sustento do seu lar e para que você faça com que outros povos sejam abençoados no Senhor. Então você tem que trabalhar duro. Desde a época da reforma, irmãos, aqueles que entravam numa igreja onde a palavra do Senhor estava sendo exposta por um dos discípulos ou aqueles que aprenderam com Calvino, eles não tinham aquela questão de dizer assim, olha, vamos orar, vamos entregar para Deus e vamos deixar para lá. Não é assim que funciona. A realidade é, vamos orar e orar muito, vamos buscar ao Senhor e buscar com afinco, mas vamos trabalhar, vamos sair da nossa letargia e vamos produzir o melhor, porque nós vamos ter resultado.
E quando você olha para certos países no mundo, irmãos, que tem esse tipo de perspectiva, você vê que esses países hoje são países que sobressaem dos demais. Porque nesses países havia o espírito da fé e do trabalho, da oração e de cada dia sair cedo de casa, suar a camisa e voltar à noite trazendo o pão de cada dia para dentro do seu lar. Pregar isso hoje, irmãos, talvez seja uma questão que mexa com a gente. Valorizar o trabalho, valorizar aquilo que Deus nos deu como talento. E isso vale, irmãos, para aquele irmão que está num trabalho considerado mais simples e vale também para aquele que está considerado um trabalho daqueles mais sublimes. Para Deus, todos são sublimes. Para Deus, tudo é trabalho, tudo é edificação, tudo é crescimento. E aí você vê, entrega o teu caminho, entrega o teu dia a dia, entrega a tua jornada familiar ao Senhor. Confia que enquanto você está, como diz o Salmo 126, lançando sementes, enquanto você está caminhando, você vai voltar trazendo seus feixes. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor não vai te abandonar. Gostaria de mostrar para você alguns textos. Provérbios, capítulo 16, eu quero ler com você 4 versículos. Marca o texto para você voltar para ele aí. Provérbios, capítulo 16. São textos que às vezes você fala por aí, mas que eu quero trazer à tua memória nessa noite. Provérbios 16, a partir do versículo 1 até o 4, nós lemos assim. Vamos ler juntos para você acordar aí? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, todos os caminhos do homem, mas o Senhor, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até para o dia. Meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Por quê? Porque o seu coração pode fazer muitos planos, mas é Deus quem tem a resposta. Às vezes você está indo por um caminho que aos teus olhos é o melhor, mas quando você se entrega a Deus, Deus vai determinar de fato o que é melhor para a sua vida. Olha o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia o teu trabalho, confia o teu desgaste, confia a tua caminhada e todos os teus desígnios, ou seja, tudo aquilo que você tem como sonho, como meta no teu coração vai ser estabelecido. O Senhor fez todas as coisas para um fim determinado, até aquilo que a gente acha que é mal. Mas aí, irmãos, pode pintar uma dúvida. Esses desígnios, pastor, esse meu caminho, o que eu desejo, o que eu sonho é uma coisa, Deus vai me dar isso? Meu irmão, a gente precisa sempre ter no nosso coração que os nossos planos, os nossos sonhos, eles vêm de acordo com o que a gente conhece, com o que a gente tem de informação e com o que a gente acha que é melhor. Mas quando a gente vai entregando o nosso coração e o nosso caminho para Deus, Deus mesmo vai nos levando a entender o porquê que nós sonhamos certas coisas. Você quer ver um negócio? Se eu fosse perguntar aqui, quanto de dinheiro basta para você ser feliz? Você teria essa resposta? 1 milhão? 200 reais? 1 bilhão? Mas se eu fosse perguntar o que você faria com esse dinheiro, com certeza você iria investir esses valores, sejam eles quais forem que você imaginar, você iria investir isso em coisas que te dariam segurança. Você iria investir em situações que trariam paz para a tua vida. Você talvez compraria uma casa, se você é alguém que é meio pensativo com relação a estar num lugar seguro, você pensaria, eu queria ter aquela casa que tem o maior nível de segurança possível.
porque eu quero dormir à noite e não ser importunado, nem mesmo ter a sensação de que eu possa ser incomodado. Se você é mais dado a uma questão de saúde, de repente você é meio claustrofóbico, alguma coisa assim, né? Qualquer coisa nesse sentido, você iria pensar, não, investir em tal coisa, que se eu tivesse isso aqui de problema, uma ambulância pararia dentro da minha casa em 10 segundos. Eu faria isso com dinheiro. Porque você quer segurança, você quer ter cuidado, você quer se sentir bem. Veja então que o problema, meu irmão, não é o dinheiro, é o que está no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aprenda a colocar o teu coração nele. O que diz o texto depois? O mais ele fará. Você pode não morar na casa dos seus sonhos, mas quando seu coração está em Deus, você vai dormir seguro, porque o Senhor vai te cuidar de madrugada. Você pode não ter o apoio de uma ambulância, de um helicóptero, de algo que você estale os dedos e vai estar ali. Mas você vai saber a cada dia que a tua saúde pertence ao Senhor. E o teu coração depositado em Deus vai fazer com que você confie o teu corpo, a tua mente, a cada dia nas mãos do Senhor. O teu coração nas mãos de Deus. Perceba, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos cuidando das nossas finanças, das nossas riquezas, daquilo que a gente de repente tem uma imagem que é o principal, na realidade a Bíblia está nos chamando para fazer o quê? Entrega isso ao Senhor. Confia nele. E como é que eu demonstro a minha confiança com o Senhor, irmãos? Aí nós vamos cair em algumas questões que você vai dizer, isso eu já sei. Mas o que eu quero é lembrar o teu coração disso. Como que eu demonstro confiança em Deus com o meu tempo, por exemplo? Deus me deu 6 dias para trabalhar. Mas o Senhor me deu 1 dia para que eu venha glorificá-lo nesse dia. O domingo é do Senhor. É o dia de glorificar a Deus. Pastor, isso é colocar o coração em Deus? É. Porque veja quanta gente que não tem mais tempo para glorificar a Deus porque aquele dia já não dá mais conta. A minha família colocada em Deus, irmãos, não é que eu vá buscar sempre as coisas que eu posso fazer pela minha família, mas é eu, de fato, separar um tempo de oração pela minha casa. Quantas pessoas hoje oram pela sua família? Com método, todos os dias, com disciplina, com um coração dizendo, Senhor, se o Senhor não cuidar da minha casa, a gente vai ser levado. Falei de 2 questões, irmãos. Como é que eu controlo as minhas finanças colocando confiança em Deus? Meu irmão, minha irmã, sabendo que Deus te dá tudo. Tudo. Seja pouco ou seja muito, nós já vimos isso aqui, mas eu devolvo ao Senhor a parte que Ele me pede. E veja como a questão do dízimo, irmãos, é algo maravilhoso. Porque quem tem muito dá 10%, quem tem pouco dá 10%, é proporcional. E ninguém dá mais do que ninguém. Porque isso de fato é, se o Senhor me deu isso, disso eu dou 10%. Se o Senhor me deu isso, disso eu dou 10%. E o Senhor se agrada, é do nosso. De novo caímos no coração. Confia no Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos caminhando nisso, o Senhor vai começando a mudar situações na nossa vida. Quando você começa a entender que você, a cada dia, vai ser levado por Deus, seu coração começa a ser diferenciado. Mas isso é uma batalha muito dura, porque nós estamos lutando conosco mesmo. Eu olho para o espelho e vejo no espelho aquele que pode me deter de estar mais na presença de Deus. Não é o meu irmão, que às vezes eu jogo a culpa dizendo que ele é problemático, ele deu mau testemunho, não sou eu. Não é o governo que eu reclamo, que eu falo, que eu aponto, que é da esquerda, da direita, do centro ou do subterrâneo, mas é o meu coração quando eu estou diante desse meu governo.
E nessa noite eu queria encerrar essa palavra dizendo isso para você. Aprenda a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais Ele vai fazer. Cobre tudo isso com a questão de que você tem que viver o dia a dia. Nós precisamos, irmãos, ser crentes que de fato fazem diferença nesse nosso mundo. Com o melhor do nosso trabalho, com o melhor do nosso estudo, com o melhor do nosso comportamento, com o melhor do nosso testemunho. Isso vai cobrir essa questão do nosso coração. E nós, irmãos, não precisamos nos comparar com o mundo aí fora, porque, de fato, Deus já estabeleceu um final para todas as coisas. A questão é, qual é o final que eu vou ter da minha caminhada? Um final de alegria com Deus, da presença do Senhor, um saboroso prato que a cada dia eu vou me deliciando nele. Ou um prato meio amargo, em que cada dia eu começo a me comparar, a estabelecer certos comportamentos e mais eu vou azedando a minha vida e entrando nas dificuldades, nos desesperos, nas questões que a gente vê presente no nosso tempo.